nome é Elide Mello, como eu falei anteriormente, eu vou acompanhar vocês como professora pesquisadora da disciplina Sistema de Informações Gerenciais desse curso técnico em administração. Então, dando início à nossa terceira videoaula, nós vamos trabalhar agora conteúdos trazidos na unidade 4 da apostila de vocês. Nessa unidade, nós vamos estudar um pouquinho sobre gestão estratégica e sistemas de informação. Retomando o objetivo geral da disciplina, podemos destacar que é contribuir para que o aluno desenvolva um conjunto de conhecimentos básicos sobre os sistemas de informação gerencial, considerando estes como uma ferramenta de gestão importante para o controle e subsídio para a tomada de decisão. No que diz respeito ao objetivo específico da unidade 4, nós vamos aqui tentar conceituar a gestão do conhecimento e capital intelectual e compreender o conceito do BSC e a sua relação com os sistemas de informação. O que seria, então, a gestão do conhecimento? Então, vou trazer um conceito tirado da apostila de vocês, que diz que a gestão do conhecimento, ela busca compreender e desenvolver técnicas e metodologias que possam ampliar as experiências, habilidades e competências dos colaboradores das organizações e sociedade como um todo. Então, a gente sabe que a criação do conhecimento, ela parte de uma forma geral e talvez mais importante a contribuição do próprio ser humano. Então, as empresas elas têm que criar estratégias que não fiquem refém desse conhecimento do ser humano. Então, ele precisa criar formas de que isso seja repassado para toda a equipe, que esse conhecimento fique na empresa e não apenas como colaborador. Então, é por isso que é tão importante a gestão do conhecimento dentro de um contexto organizacional. É exatamente essa criação de metodologias, de estratégias que tragam esse conhecimento individual, pessoal, para o conhecimento organizacional de uma forma como um todo. Então, podemos dizer também que a gestão do conhecimento é a capacidade de uma empresa de criar conhecimento novo, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. Então, dentro desse contexto da gestão do conhecimento, a tecnologia da informação ela tem um papel muito importante. Ela cria um instrumento de captação e disseminação da informação. Então, é uma ferramenta de apoio também no fortalecimento dessa gestão do conhecimento dentro das organizações. Então, nós temos, a apostila de vocês traz os tipos de conhecimento, né, que são tácito, são conhecimentos enraizados nas ações, nas experiências, né? Um conhecimento muito pessoal. Então, como exemplo disso, são os melhores recursos ou meios para tratar um cliente corretamente, por exemplo. Então, é a forma de se tratar um cliente. Então, temos o tácito cognitivo, que são os modelos mentais. Temos o tácito técnico, que é o saber fazer. Temos o explícito, que já é um conhecimento articulado e geral, normalmente codificado e que se comunica normalmente. Esse tipo de conhecimento é o mais, como é que se diz? Ele é o mais coerente para as empresas, né? Porque ele é passado de uma forma mais formal, você consegue gerenciar melhor ele. Então, nós temos o conhecimento individual, que é criado pelo indivíduo, e o social, que é criado pelas ações coletivas de um grupo e inerente ao grupo. Como exemplo desse último tipo de conhecimento, nós temos as normas para a comunicação no interior do grupo. Então, é um conhecimento social, ele tá linkado a procedimentos e normas internas da organização. Já o capital intelectual, ele é caracterizado pela tentativa de avaliar os recursos intangíveis da empresa. Então, é interessante tem até na apostila de vocês, traz um exemplo, comparando o capital contábil da empresa, que é aquele capital que você tem nos registros contábeis e financeiros, e o capital intelectual, que ele é muito maior. Então, você trabalhar a gestão do conhecimento, além de trabalhar essa questão do capital contábil, você também tem que tentar gerenciar esse capital intelectual da empresa. Então, realmente é o capital que vai fazer a diferença no mercado tão competitivo como que nós vivemos atualmente. O gerenciamento do capital intelectual é uma das principais fontes de riqueza das empresas. É necessário haver uma valorização na forma de gerenciá-lo.
Então, podemos destacar também, eu trouxe uma fala da apostila que diz que o gerenciar o capital intelectual é uma tarefa complexa, até porque está incluso neste conceito de gestão do conhecimento e a gestão da própria informação. Então, exigindo, portanto, da função de administrá-lo um esforço multidisciplinar. Então, esse é o desafio das empresas. Não é fácil, mas é menos complexo você gerenciar o capital patrimonial, o próprio capital financeiro. Você consegue ver isso de uma forma mais integral, mais fácil. Mas o capital intelectual não. Então, é o próprio desenvolver, a própria capacidade de inovar dos colaboradores, a capacidade de gerar bons resultados na empresa. E quando se trata de pessoas, existe uma complexidade, sim, na hora de gerenciá-las. Então, tem um gráfico que eu trouxe para vocês, são os tipos de capitais, para vocês terem uma ideia de como isso é complexo. Então, tem um valor de mercado que envolve dois tipos de capitais, o financeiro e o capital intelectual. O capital intelectual, ele se divide em capital estrutural e capital humano. E já o capital estrutural, ele se divide em capital dos clientes e capital organizacional, que subdivide-se em capital da inovação e capital de processos. Então, você tem aí, dentro da gestão das organizações, uma complexidade de capitais que precisam ser gerenciados e alinhados à estratégia da organização. Isso é muito importante, ter sempre esse alinhamento do gerenciamento desses capitais, o que realmente os objetivos, a missão e os valores daquela organização. Então, especificando melhor, o que seria esse capital humano? Seriam os conhecimentos, as experiências, o poder de inovação, as habilidades e os valores, cultura e filosofia da empresa. O capital estrutural, ele pode ser exemplificado como os equipamentos, a própria tecnologia que a empresa possui, as rotinas, os processos, os bancos de dados. Já o capital do cliente, podemos exemplificar como as relações contínuas com clientes e fornecedores, a questão da lealdade dos clientes, então é o valor que você tem em relação ao cliente ou ao seu cliente. Capital organizacional refere-se aos sistemas e processos de infraestrutura. O capital de inovação são os novos conhecimentos e inovações, valorização da inovação contínua. Já o capital de processos, podemos exemplificar como as técnicas, programas e processos, de forma a aumentar a eficiência da prestação dos serviços ou da produção. Então, você tem toda essa complexidade de capitais que devem ser gerenciados dentro das organizações. Em relação ao BSC, é uma ferramenta de gestão estratégica que ela traz alguns aspectos, perspectivas que visa gerenciar melhor, dar um apoio, uma ferramenta de gerenciamento do acompanhamento das metas e dos resultados das organizações. Vamos estudar um pouquinho mais sobre essa ferramenta que é bastante importante. Então, o BSC, ele propõe uma forma sistemática de se medir a eficácia das estratégias. Então, assim, vocês têm todo um planejamento, as empresas geralmente possuem o seu planejamento estratégico. Lá está definido o quê? A sua missão, a sua visão, os seus valores, os seus objetivos. Para o alcance dos objetivos e uma forma de medir o desempenho, o desenvolvimento da empresa, eu preciso ter indicadores que meçam esse meu resultado. Porque eu tenho um objetivo e não ter como medi-lo, fica muito complicado, muito complexo gerenciá-los. E o BSC, ele é essa ferramenta, ele pode ser comparado a um sistema de gestão, é um módulo, alguma coisa assim, que trata, que já apoia esse acompanhamento, esse desenvolvimento das metas. Como uma ferramenta de acompanhamento de desempenho estratégico, busca acompanhar os resultados de cada área. Então, assim, os resultados durante todo o processo e não apenas no fim. Então, a importância dessa ferramenta é você utilizá-lo e trazer essas reuniões realmente agendadas e planejadas, que você não pode ter uma meta, um objetivo para realizar até o final de 2016, por exemplo, e deixar o ano todo sem fazer um acompanhamento, sem fazer uma avaliação crítica. Então, você, dentro dessa sistemática de acompanhamento, vocês precisam ter reuniões, e um acompanhamento trimestral, por exemplo, mensal, dependendo de cada caso.
Então, o BSC, como eu falei anteriormente, ele apresenta algumas perspectivas. Então, no caso, ele trabalhou com 4 perspectivas, que traduzem a visão estratégica da organização. Tem, no caso, eu trouxe um gráfico para vocês que falam que divide esse sistema, essa ferramenta, nas perspectivas financeiro. Ele trabalha com aprendizado e crescimento, processos internos e de negócios e cliente. Então, é importante perceber que todas essas 4 perspectivas, elas giram em torno, elas fortalecem a visão e a estratégia daquela empresa. Elas têm que estar alinhadas. Então, assim, cada perspectiva dessa vão ter os processos, vão ter o, o, os objetivos e os indicadores específicos de cada área dessa. Então, eu vou destacar para vocês como é que seria exemplos de indicadores em cada perspectiva dessa, é importante. Então, na perspectiva financeira, se pretende captar a situação econômica financeira da organização. Então, as metas financeiras de cada unidade organizacional devem estar alinhadas com a organização como um todo. Então, tem que haver esse alinhamento à estratégia da organização. Então, os objetivos financeiros servem de norte para os demais objetivos organizacionais. Exemplos de indicadores, como é que eu posso medir essas metas financeiras? Então, você pode medir através da sobrevivência, que é tirado o resultado do fluxo de caixa, o crescimento, que quer dizer que está relacionado ao aumento da receita, o lucro operacional, a redução de custos, etc. E o desenvolvimento, que são o aumento da participação de mercado, valor econômico e agregado. Então, vocês percebem que esses exemplos de indicadores, eles podem medir essa questão da perspectiva financeira das empresas. Na perspectiva do cliente, a organização deve buscar os segmentos de clientes e de mercado que deseja abordar, além disso é necessário mapear os processos que agregam valor ao cliente. Então, nesse sentido, podemos usar como indicadores a participação no mercado, a retenção de clientes, a aquisição de novos clientes, a satisfação dos clientes, que pode ser feita através de pesquisas, de formulários de pesquisa de satisfação, e o relacionamento com o cliente. Como é que eu estou nesse relacionamento? Como é que o cliente ele consegue ver? E é onde entra também aquele conceito de marketing de relacionamento, aquelas ações que fortalecem essa visão positiva do cliente em relação à empresa. Na perspectiva de processos internos, é utilizada para verificar se os processos de negócios e de apoio são eficientes e se os mesmos contribuem para atender às expectativas dos clientes. Exemplos de indicadores: a qualidade das atividades, o processo de manufatura, que está relacionado com a excelência no custo unitário, e o processo de introdução de novos produtos, além do processo de logística. Então, vocês precisam o tempo todo entender a forma de se trabalhar uma metodologia como essa dentro da empresa, né? Então, é dividido os objetivos dentro de 4 perspectivas, e esses objetivos, para serem avaliados, são criados indicadores que precisam ter um acompanhamento constante. Na perspectiva de aprendizado e crescimento, temos o objetivo de monitorar a infraestrutura material e de processos necessários para garantir a evolução e inovação da organização. Então, exemplos de indicadores nessa perspectiva pode ser utilizada a capacidade dos funcionários, que aí você envolve o acompanhamento da satisfação dos funcionários, da retenção dos funcionários, produtividade dos funcionários, as capacidades dos sistemas de informação e também a motivação e alinhamento estratégico. Então, assim, fazendo um resumo da importância do BSC, como é que seria essa ferramenta de gestão? As empresas, elas geralmente têm, como eu falei anteriormente, o seu projeto, o seu planejamento estratégico, onde é desenvolvido, onde é definido a sua missão, a sua visão, os seus valores.
e também os seus objetivos, dentro daquele período definido. Vamos supor que a empresa ela tenha um planejamento estratégico de 2015 a 2020. Então, dentro daquele tempo, ele vai ter os objetivos, vamos supor, de aumentar a sua produtividade, o seu posicionamento do mercado em 20, 30%. Então, ele pega esse objetivo específico. Esses objetivos eles estão definidos dentro de 4 perspectivas diferentes, no caso financeiro, aprendizado. E para medir o alcance desses objetivos, eu crio indicadores. Então, como é que eu vou visualizar esses indicadores? Eu vou utilizar os sistemas de informações gerenciais para poder pegar esses dados e comparar com o que foi previsto, como que foi realizado, ver também as diferenças possíveis e aí, dentro desse próprio sistema, dessa ferramenta do BSC, eu vou fazer o acompanhamento, eu vou ver o que realmente está diferente, eu vou analisar que ações eu posso implementar para chegar a alcançar aquele objetivo. Então, você percebe uma ferramenta de gestão importante, mas que, inclusive, ela exige todo um apoio de TI e um alinhamento desse trabalho à estratégia da organização. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês dentro da unidade 4. Queria reforçar um pouco essa questão da responsabilidade do aluno dentro desse sistema, desse tipo de educação à distância, e que vocês precisam realmente ter essa autonomia de estudo, com todo o apoio do tutor, do professor. Estou à disposição. Caso queiram mandar alguma dúvida, para o meu e-mail, fiquem à vontade. Eu estarei acompanhando vocês até o final dessa disciplina. Então, bons estudos a todos.